Continuando aqui, acho que agora é minha vez de apresentar o segundo tópico desse podcast. Pra falar a verdade, eu tinha um tópico até agora há pouco, só que, eu li uma notícia e eu acho que eu mudei meu tópico. Ixi. Não é uma notícia, não é comentar notícia. Esse ano, em março, fez 75 anos da primeira aparição do Capitão América. Ele apareceu pela primeira vez em março de 1941. Tanto que esse ano vão até erguer uma estátua em tamanho real do Capitão América no Brooklyn. Sério? Só que isso é outras tretas, porque o Capitão América dos quadrinhos ele não é do Brooklyn e está dando treta. Vixe Maria. Eu queria abrir esse tópico como um momento de Capitão América Appreciation. Aí eu acho que vocês sabem que eu sou muito fanboy do Capitão América. Então eu prefiro não começar falando. Gostaria de primeiro ter suas opiniões sobre o Capitão América. O que vocês acham, principalmente a questão dele ser ainda um personagem relevante depois de 75 anos, etc. Posso eu começar? Pode? Vai em frente. Bom, primeiramente, antigamente eu não era fã do Capitão América, porque na real eu nem sabia como eram as histórias dele. O máximo que eu já cheguei perto do Capitão foi um filme da década de 90 chamado Captain America. Nossa, aquele lixo, mano. Exato, Nossa, entendeu? Então, você vê que quando você chega nesse ponto com o personagem e você vê aquela coisa, você não tem interesse de ver mais nada do personagem. Tem aquele filme dos anos 70 que é pior, cara. Não é pior. Aquele Capitão América usava um capacete de motoqueiro. Não é pior. Olha, não, viu? Mas esse filme aí é muito ruim. Tem uma cena, e vale a pena dizer, que ele tá amarrado no foguete que tá indo pro Capitólio, né, dos Estados Unidos. Esse foguete com uma ogiva nuclear. Aí o que acontece? Ele tá lá amarrado e tá tentando se soltar. E o foguete, chegando e tá pra cair, tá ligado? Aí quando o foguete tá uns 6 metros do Capitólio, o que ele faz? Ele dá um chute com tudo na parte traseira do foguete, o que faz com que empurre a parte traseira pra baixo e o foguete faça como se fosse um U, evitando o Capitólio e voltando pro céu, tá ligado? E o foguete aleatoriamente cai no Antártida, né? Foda-se. Esse filme aí descreve a personalidade do Capitão muito bem, assim, com aqueles valores que a gente conhece bem do Capitão, fingir que tá passando mal pra roubar um carro 2 vezes. Muito bom, cara! Não uma, 2 Mano, vezes. Aquele filme é ruim em muitos níveis, na moral. Isso é péssimo. Mas então, aí o que acontece? Eu nunca fui fã dele por causa dessas coisas. O Capitão, ele começou, né, como um personagem na guerra. Ele foi feito como garoto propaganda mesmo dos Estados Unidos na guerra? Foi isso? Não, na verdade ele foi criado antes da guerra. Antes da guerra? O Joe Simon e o Jack Kirby, eles eram judeus. E a ideia era exatamente o contrário. Era meio que incentivar os americanos a entrarem na guerra. Entendi, tanto que a primeira edição, se eu não me engano, é ele socando Hitler, né? Sim. Super agradável, assim, bom pras crianças. Não é? Mas enfim... Cara, claro que é. É muito... Quem não gostaria de fazer isso? Socar Hitler? Cara, é meio que um desenho americano, né? A mãe do Hitler. Tem um personagem americano chamado Daredevil. Não o Demolidor da Marvel, outro Daredevil. É um que usa uns bumerangue. Não sei se vocês conhecem. Não. Esse eu não conheço. A edição número 1 deles é 64 páginas. Ele contra o Hitler. Caralho. Isso, né? É super entretenimento, cara, isso. Isso foi... Inimigo público número 1. Mas enfim, voltando, eu acho que a primeira história que eu li do Capitão pra valer foi do Ed Brubaker. Foi no arco que ele foi o arco do Soldado Invernal, eu acho. Foi a primeira edição que eu comecei a ler.
E eu curti pra caramba, tá ligado? Porque, tipo, eles fizeram um esquema de espionagem. É bem parecido com o filme, na real, mas, tipo, sem aquela parte da SHIELD ser atacada e tal. Eles fizeram um esquema de espionagem e tal. E isso caiu muito bem no Capitão. Eu achei que, assim, que fechou como uma luva no personagem. Ele trabalhando com espiões, ele indo atrás de organizações secretas, ataques terroristas e tal. Eu gostei bastante. Mas, tipo, eu vi partes da fase Brubaker, né? E agora eu tô querendo ver mais. Tanto que eu tô indo atrás de uns encadernados dele, dessa fase. Porque eu cheguei a ver a história do Soldado Invernal, eu vi partes da morte do Capitão América e tal. Mas eu nunca li, tipo, a fase completa do Brubaker. E pelo que eu tava vendo, ela é muito interessante. Aí, além disso, acho que o outro único ponto em que eu entrei em contato com o Capitão foi... Que eu entrei em contato pra valer com o Capitão, né? Foi nas mega sagas, tipo a Guerra Civil, ou nas revistas dos Novos Vingadores, que, na verdade, eu nunca acompanhei os Vingadores antigos, mas quando eles vieram com os novos, aí eu comecei a acompanhar. E aí eu vi o Capitão, né, agindo como líder da equipe e tal. Mas foi mais nesses pontos, eu nunca li realmente histórias do Capitão a fundo. Mas pelas poucas que eu li, eu gostei bastante do Capitão, por ser aquele cara que, por exemplo, na Guerra Civil, ele não é um garoto propaganda do governo. Ele não tá defendendo o governo cegamente. Tanto que quando o governo decide prender heróis, ele é o cara que vira o líder da resistência. E eu acho isso legal, que ele tem os valores dele, do que ele acha que a América devia ser, e ele luta pra conseguir fazer isso. Tem uma outra saga do 1962, 1602, desculpa, do Neil Gaiman, que mostra isso também, tipo, mostra o Capitão América desiludido com o que a América se tornou e querendo tentar transformar ela no sonho que ele tem. Então... Eu gosto desse lado dele, tá ligado? E tipo, do fato dele não ser realmente um garoto propaganda, dele ter as suas dúvidas, dele não gostar de como algumas coisas são seguidas e tal. Ele sempre tá certo, né? Oi? E dele sempre tá certo. Então, esse é um outro ponto, tá ligado? Porque ele também é meio babaca, né? Tipo, na Guerra Civil, por exemplo, você via como ele era babaca, que tava todo mundo com medo de ser preso e tal, os caras tudo não querendo lutar com os outros, e ele era o cara que tava lá, não, a gente vai encher a cara deles de porrada porque a gente tá certo. Tipo, ele é meio babaca. Meio. Uma outra versão dele, que eu curti pra caramba... Oi? Mesmo no caso dele estando certo. Mesmo no caso dele tá certo. E tipo, a Guerra Civil, na verdade, ninguém tava certo nem errado, né? Alguns estavam mais certos, outros menos, né? Mas mesmo assim, ninguém estava totalmente errado. Não. Um outro capitão que eu curto pra caramba é o capitão do Universo Ultimate, aquele capitão dos Supremos, porque naquela versão, o Capitão América, ele era tipo... Ele era mais soldado e mais eu sigo ordens. Então, tipo... Mais babaca. E ele era bem mais babaca. Mas babaca no nível de... bom, se bem que ele tinha algumas vezes razão pra ser babaca. Mas, por exemplo, o Johnny Storm um dia virou pra ele: relaxa, Cap, tá tudo resolvido. Você não liga de eu te chamar de Cap, né? Ele falou: filho, eu não dou a mínima pra que diabo você me chama. Tipo, cara, qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso, cara? Nossa. Johnny Storm Tocha Humana, né? Oi? Johnny Storm e Tocha Humana, né? Sim. O Tocha Humana. Tem um outro momento que eu achei simplesmente fodástico, que foi tipo, o Bruce Banner se transformou em Hulk e destruiu metade de Nova York. E tipo, deu uma surra nos Supremos, que são os Vingadores desse universo. Aí no final, quando o Banner voltou ao normal, né, ele tava tipo numa cratera, aí chegou o Capitão nele. Aí ele: Capitão, por favor, não me machuque. Do jeito que eu tô, eu não aguentaria nem um soco seu. Aí o Capitão: que isso, Bruce? Você é nosso amigo, cara. Por que acha que eu vou te machucar? Eu só quero ver se você tá bem. Vem cá,
deixa eu ver esse inchaço no seu rosto. Aí ele, que inchaço? Eu não tô sentindo nada. Eu não tenho inchaço no rosto. Aí o capitão dá um chute na cabeça dele, tá ligado? Se arranca um dente. O Banner desmaia. Aí ele vira, agora tem. Arranja uma camisa de força pra ele, meninos. Terminamos. E tipo, vai embora, tá ligado? Muito cuzão, velho. Mas eu achava ele da hora por causa dessa... Que ele era mais bruto, ele era mais tipo, sou um soldado, eu faço o que tenho que fazer, tá ligado? Até uma vez ele chegou e ameaçou enfiar a cabeça do Hank Pym na parede. Mas foi depois que ele tinha abusado da esposa dele, tinha tido violência doméstica e tal. Então eu dou um Hank Pyned, né? É um amigo meu comentou um dia, tá ligado? O Hank Pym, não importa em que universo esteja, ele é um babaca. Mentira, do filme ele não é um babaca. Claro que ele é. Ele aparece 20 minutos na tela e ele é um babaca. Não. Nos 20 minutos de tela. Ele não é um babaca. Ele é meio... Ô, cara, ele é um babaca, velho. Ele não é um babaca, ele é engraçado. Ele só foi um péssimo marido, um péssimo pai, Trouxe um criminoso pra dentro de casa. Sim. Detalhes, velho. Vocês entram em detalhes. Não, você falar que ele mentiu pro criminoso, dizendo, ó, vai dar tudo certo e tipo, o cara podia morrer a qualquer instante, tá ligado? Foi muito tempo de... É muito tempo de personagem. Só que diferente tipo do Superman ou do Homem-Aranha, eu acho que esse tempo meio que fez a história do Cap e a formação da personagem se contradizerem, ou tipo, o molde dele ficou distorcido, sabe? Tipo, a gente não sabe direito quem é Capitão América muitas vezes, tá ligado? Tipo, pra mim, a priori, a ideia era colocar que ele é a idealização do sonho americano. De que o Capitão América é aquele cara que ia fazer de tudo pra colocar, tipo, os valores da Constituição americana, tá ligado? Tipo, a liberdade do homem, a igualdade entre todos os homens, etc, etc, etc. Só que, ao mesmo tempo, tipo, em algumas... como garoto propaganda da guerra, ele era aquele, tipo, o escoteiro. E tem horas que, tipo, ele age e parece que a coisa sai tanto da linha que, tipo, perde a verossimilhança, sabe? Tipo, você pensa, mano, quem é esse cara, velho? Tipo, esse não é o Capitão América que eu tô lendo há tantos anos, tá ligado? Tipo, e não é como se... A mudança de personalidade não é algo ruim quando você tá fazendo o personagem crescer. Mas pra mim parece que o Cap só, tipo, do nada pisa fora da curva, tá ligado? E, tipo, não porque ele tá mudando de ideia, porque ele tá crescendo como personagem. Até porque ele não muda de ideia porque ele tá sempre certo, bota aspas aí, né? E aí, tipo, do nada ele age diferente simplesmente porque não dá pra você colocar aquele estereótipo do sonho americano num personagem com 75 anos. Isso me incomoda muito em, tipo, algumas histórias. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Tipo, Guerra Civil, é muito claro porque em Guerra Civil o Cap fez o que ele fez, tá ligado? Tipo, ele vai contra o governo, não por causa dos valores dele como pessoa, mas por causa dos valores do sonho americano e da ideia de que, tipo, não, cara, a gente vive nos Estados Unidos, a gente não tem que ter esse tipo de controle, tipo, não é o que a gente sempre pregou e o que a gente coloca como cidadãos livres, the land of freedom, tá ligado? E é por isso que ele vai contra aquilo, tipo, o governo não tá aí pra isso, o governo tá aí pra proteger as pessoas, não pra controlar elas. Beleza, isso, tipo, pra mim isso é claro pra caralho e eu concordo plenamente que ele estaria desse lado. Mas a forma como ele se vira contra os próprios amigos em algumas vezes, ou como ele sacrifica pessoas com as quais, tipo, ele já se sacrificou no passado pra salvar, não encaixa pra mim, tá ligado? Tipo, ele daria a vida, tipo, pra estranhos, e deu a vida pra estranhos em algumas histórias, e ele, tipo, se sacrificou ou tratou como escória essas mesmas pessoas, tipo, na Guerra Civil, tudo em cima dos valores dele. Eu não sei se o Capitão América faria isso, tá ligado? Mas isso aí já não entra naquilo que, dependendo do escritor, o personagem acaba mudando? Entra. Só que, se você parar pra pensar, esse tipo de variação acontece geralmente no universo em que ela, tipo, que ela tá encaixada. Então, por exemplo, quando você pega um Superman mais dark, do tipo... sei lá,
do estilo das histórias do Frank Miller, sei lá, tá ligado? Aquele Superman mais dark. Ele já tem essa visão, talvez, de que, tipo, por exemplo, salvar 10 mil pessoas matando 100 é a coisa certa a se fazer. Isso é estabelecido no começo e esse super, tipo, ele é apresentado desse jeito e você fala, tá, esse é o Superman que eu tô lendo. O Capitão América, ele perde esse valor pra mim por causa da imensa continuidade que o universo Marvel teve. Tipo, a falta de reboots ou a falta de reescrever e de recolocar o personagem tira um pouco dessa liberdade do escritor de moldar a personalidade do herói, tá ligado? Pelo menos pra mim. E o Homem-Aranha eu acho um exemplo interessante, tipo, são poucas vezes em que eu questiono o roteiro de Homem-Aranha, tá, das histórias que eu gosto, pelo menos, na forma como ele age, tá ligado? E eu faço isso muito no Capitão América. Sim. Até na época que o Ditko escrevia? Não. Na época que o Ditko escrevia, só nem questionava. É melhor. Você só aceita o que o Ditko escreve. É melhor não, senão vai passar raiva. É, tipo, quando ele... no arco que ele perde os poderes em Amazing Spider-Man, que ele tá perdendo os poderes porque tá, tipo, a Tia May tá doente, tipo, sei lá, ele entra em depressão e os poderes dele começam a sumir, né? Aí o Dr. Octopus luta com ele na roupa de Homem-Aranha, mas ele é o Peter normal, porque ele não tem poderes, né? E aí ele dá um pau no Homem-Aranha, e ele pega o Homem-Aranha com as garras e arranca a máscara dele e fala, agora tudo faz sentido, você é aquele magrelo do Profeta Diário que tira as fotos, eu sabia que você não era um Homem-Aranha de verdade. Tipo... Hã? Sério, cara? É muito bom essas coisas, cara, porque é muito ruim. É péssimo, velho. É muito escroto. E aí, tipo, sei lá, 3, 4 capítulos na frente vem o Sexteto Sinistro. E, tipo, ele recupera os poderes porque, sei lá, ele toma um biotônico. E, tipo, é muito escroto, mano. Então, releva esse tipo de por favor. Entendi. E você, Léo, o que você acha? Eu tô pensando, talvez alguma coisa que me veio à cabeça agora. A Guerra Civil, se eu for pra pensar, se bem que agora esse tópico virou totalmente tipo sobre o Capitão América para... Capitão América estava certo da Guerra Civil? É basicamente o que a gente tá discutindo agora. Spoiler, ele tava. A Guerra Civil, ela foi escrita... Alguém sabe precisar o ano? 2008. Tipo, durante o governo Bush, né? Que foi aquela época que os Estados Unidos estava debatendo essa ideia de 2006, 2007. Era aquela época após 11 de setembro que os Estados Unidos estavam debatendo aquela coisa de vigilância. E aí o Capitão América, ele meio que foi... Ele, não digo que ele seja o sonho americano, até porque isso não é... Isso é alguma coisa que vai muito de época em época. Mas eu acho que aquilo é meio que... O Capitão América, ele meio que representa a posição da Marvel, a posição editorial da Marvel em relação àquilo. E eu acho que é meio por isso que ele sempre parece estar certo. Tá. Pelo menos o Capitão América. É verdade, né? Porque se você for parar pra pensar, o Homem de Ferro nessa época ele foi pintado como um vilão no universo Marvel. Mais ou menos, né? Tipo, eu acho que no início o Capitão América foi mais pintado como vilão. No Road to Civil War e nos primeiros capítulos da Guerra Civil, em todas as franquias da Marvel, principalmente em Spider-Man. Que o Spider-Man ele tava do lado do Tony, né? Então, você via o Spider e o Tony o tempo todo indo nos congressos e fazendo de tudo pra fazer com que o ato fosse algo mais maleável e não tão, tipo, ditatorial quanto ele soa, tá ligado? E o Tony, tipo, falando pro Peter, essa não é o caminho que eu queria tomar, mas talvez a gente não tenha escolha. E o Peter falando, não, mas eu vou te apoiar sempre que eu precisar, porque você me ajudou. E o Tony com aquela promessa de que ele vai sempre proteger a família dele. Enquanto isso, o Capitão América tá sempre só falando, não quero conversar com ninguém. Aí ele bate em todo mundo na SHIELD e some. Não quer ver ninguém. A única pessoa que ele vê é a agente Carter, que ela arma uma cilada pra ele, né? Mas no final ela dá o endereço errado pra SHIELD, porque ela não quer entregar o capitão, porque ela ama ele, né? Mas ela deve, tipo, ali, pelo menos quando eu li Guerra Civil pela primeira vez, eu pensei, ela devia ter entregado ele. Ele
tá sendo um criminoso, tá ligado? Mas assim, eu acho que uma coisa que você pode dizer sobre o Capitão América é que o Capitão do cinema é muito mais fácil de você curtir do que o Capitão dos quadrinhos. Ah, com certeza, sem a menor dúvida. E que, bem tipo, menos verossímil, pelo menos pra mim. Verossímil em que sentido? No sentido de que ele é uma figura extraída do meio da Segunda Guerra Mundial, então, tipo, completamente imbuída no fascismo, no nazismo, ou no caso dele, né, do American Way of Life. E Sim. que ele é colocado como, tipo, no cinema, um símbolo de combate ao preconceito, de igualdade, de equidade, o que não faz muito sentido visto o conceito, tipo, o contexto em que ele estava inserido, tá ligado? Dos Estados Unidos de 1945 racista, machista. Então, tipo, sim, esse super bom moço escoteiro é meio difícil de engolir, pra mim. Isso é uma coisa que teve no universo Ultimate que eu achei, que eu curti, porque pra mim parecia algo que aconteceria mesmo. É que, por exemplo, quando o Capitão ele tá aqui ele acorda aqui, né? Ele tá lá, ele começa a namorar com a Vespa e tal. E em dados momentos ele fala algumas coisas pra ela, do tipo falando: meu, o que você tá fazendo, cara? Você como mulher não devia fazer essas coisas, tá ligado? Tipo, você sente que ele tem aquela conotação machista que tinha naquela época, tá ligado? Tipo, ele tenta não ter isso, mas ao mesmo tempo ele não consegue. Tanto que nesse universo o Bucky, ele não é o Soldado Invernal. Então, tipo, o Bucky envelheceu e casou, né, com a namorada do Steve na época. Aí, tipo, tem uma hora em que a Vespa, ela tá meio que ela tá se encontrando de novo com o Hank Pym, e o Capitão descobre. Aí ele, tipo, confronta ela, né, e fala: meu, como é que você tá fazendo isso? Você tá dormindo com o seu ex-marido? Aí ela fala pra ele: eu não tô dormindo com ele ainda. E, tipo, o Capitão surta e vai embora e encontra o Bucky. E quando ele encontra um Bucky, tem uma das cenas mais emotivas que eu já vi, que ele começa a chorar, tá ligado? Na varanda da casa do Bucky e fala: eu devia ter ficado morto, cara. Eu não entendo esse mundo, eu não entendo essa gente. Eu não aguento mais viver desse jeito. E os dois acabam se abraçando lá na varanda da casa do Bucky. Tipo, eu acho que isso aconteceria, tá ligado? Pra alguém que acorda, sim, anos depois do mundo dele ter ficado pra trás. Tipo, e parece que foi num piscar de olhos, tá ligado? Tipo, realmente, ele tem essa bagagem toda que eu não senti nos filmes. Concordo plena e completamente. Léo, você ia falar? Você ia falar. Tem uma retcon depois, tipo, nos quadrinhos que, tipo, o Comando Selvagem, acho que pra quem não assistiu, sei lá, Capitão América, eu não sei se tem uns Comandos Selvagens aparecem no Capitão América. Eu acho que eles aparecem no filme Capitão América, certo? Eles aparecem, ele é só na Segunda Guerra. Que é lá o Dum Dugan e um japonês. Eles também aparecem na série da Agente Carter, também na série dos Agentes da SHIELD. Da hora. Aí o Comando Selvagem, que aí nos quadrinhos, que tipo, ele começa a aparecer um herói negro no meio da tropa dos Comandos Selvagens. Inclusive na série dos Agentes da SHIELD é o avô de um dos personagens dos Agentes da SHIELD. Soldado negro. Só que aí isso até não faz sentido histórico, porque nos Estados Unidos as tropas eram segregadas, tinham batalhões de negros, e que geralmente era tipo as buchas de canhão, os caras que iam morrer primeiro, e tinha os batalhões de branco. Então, tipo, isso é meio da história do Capitão América. Ele só vê, tipo, vários retcon pra ele parecer menos babaca. Tentando consertar, né? Isso é o que o Matheus falou, né? Isso aí acaba meio que tirando a essência do personagem. Porque se você for parar pra pensar, a essência do personagem em si é meio babaca. Porra, cara, ele é de 1940, mano. Tem que ser um babaca. Ele é um loiro de 1940, tá ligado? Ele é um soldado loiro de 1940. Ele é tipo...
extremamente babaca em muitos níveis. E isso você vê que muda até na hora em que o Steve do filme vai lá fazer a conversa lá com o doutor, né? E o doutor pergunta, então você quer matar nazistas? Não. Eu só odeio quando eu só não posso permitir que as pessoas fiquem querendo abusar dos mais fracos e tal. E tipo, mano, isso aí é muito diferente, porque, por exemplo, no universo Ultimate, que teve essa parte também, ele fala, velho, não, eu quero ir lá acabar com o Hitler e o povo dele, tá ligado? Tipo, foda-se, velho. Basicamente eles tiram a essência de soldado do Capitão América, que é a essência do Capitão América. Sim. Nos filmes, que é tipo, você quer matar nazistas? Quero! Eu fui treinado pra isso. Ué. Eu sou a arma para matar nazistas, tipo. Desculpa, isso velho. Isso é inclusive um dos motivos pelo qual o Capitão América é um dos caras que segura o martelo do Thor, né? Porque ele. Não é que ele não seja. Ele é um santo. Mas é a questão em que ele é o bom guerreiro, o guerreiro que ele vai. Que ele se entrega de alma pra batalha e que ele acredita que é certo, né? É que o sentido de digno varia bastante, né? Que tipo. O sentido de digno. Não, tipo, você vê, o Capitão é digno nesse ponto, mas em outros ele pode não ser. O próprio Thor mesmo. E tipo, teve uma época aí que o Thor era extremamente babaca também. O Thor é muito escroto. Ele é absurdamente xenófobo, absurdamente arrogante. Tipo, é aquele tom de superioridade, tipo, nietzschiano, sabe? Sim. Que não existe nada que... Não existe razão para a existência de nenhuma espécie além dos Asgardianos. Tipo, basicamente isso. Ele fica muito puto qualquer vez que alguém supera ele em qualquer coisa. Campeonato de amarrar sapato. Ele fica muito puto. Eu achei que ele não iria bem num campeonato de amarrar sapato porque os Asgardianos não usam sapatos, né? No cadarço. Então imagina o quão puto ele ficou, né, mano? Então... É um exemplo, cara. Eu sei, eu tô brincando. É que nem a Viúva Negra, né? Sim. A Viúva Negra nos quadrinhos ela segura o martelo do Thor. Sério? Sim. Isso é inclusive uma piada, pelo qual a Viúva Negra ela não levanta o martelo no filme dos Vingadores. É porque nos quadrinhos se ela levantasse. Porque não é porque a Viúva Negra é uma santinha, pelo contrário. A Viúva Negra dos quadrinhos tá muito, muito longe de ser uma santa. Sim. É aquela questão que ela é a guerreira. Entendi. Eu acho que... Fala, Lu. Não, pode falar. Eu acho que um contraponto legal, eu já até citei no começo, quando vocês falaram que eu ia tomar hate, um contraponto legal de um personagem que veio da mesma época, tem mais ou menos a mesma essência, entre aspas, da forma como ele foi criado e tudo mais, é o Magneto. Ele nasceu no mesmo contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Só que no caso dele do outro lado, né? Ele nasce em meio aos nazistas. E ele é treinado, na verdade eles começam a tentar abusar dos poderes dele pra treinar ele como uma máquina pra matar americanos. Uma máquina pra matar, quer dizer, todo mundo que não é alemão, não só americanos, mas uma máquina pra destruir os inimigos dele. Ele depois se rebela, mata todo mundo e enfim, se liberta como Magneto, mas se você parar pra pensar, ele adota todos os princípios do nazismo pra si próprio. Os princípios que ele mesmo clamava odiar. Ele não era judeu? O Magneto é judeu. Ele tá no campo de concentração, né? Sim, mas foi antes ou depois? Do quê? Eles treinarem ele e tal. Ele fica no campo de concentração e eles ficam tentando extrair dele os poderes mutantes, né? Mata a família dele e tudo mais. Na época tinha esse esquema, Léo, tipo, eles não matavam todos os judeus, aqueles que eles consideravam úteis, eles mantinham vivo. Tem até uma HQ chamada Maus, que é fodástica. Se eu não me engano, isso aparece bem também no filme acho que do X-Men First Class. Que eles tentam usar os poderes deles, sim, aparece. Isso, se eu não me engano, aparece até bem mostradinho. E nesse caso... Maus ganhou o Pulitzer, galera. Oi? Valeu, Maus. Maus ganhou o Pulitzer. Bacana. Ganhou.
Mano, Maus é uma história muito foda sobre esse período da Segunda Guerra, tá ligado? O autor é um babaca. O Art Spiegelman é um babaca. O autor? Que é muito boa, sim. A história dele é Na boa. própria história ele se pinta como babaca. Sim. Então, só pra concluir, pode ver que ele foi extraído disso, ele foi libertado, né, porque ele foge do campo, na verdade ele mata todo mundo no campo, né, e ele sai de lá e ele clama o ódio ao nazismo, né, tanto que ele quer destruir os líderes nazistas e tudo mais como vingança, mas ele adota todos os princípios do nazismo pra si próprio, de que a raça pura é a raça dos mutantes, que eles são a evolução direta aos humanos, que a raça humana tem que ser extinta para que a raça superior continue a existência na Terra, né, que é a raça dos mutantes. Ele mesmo, tipo, se autoproclama um Führer, né? Claro que, tipo, as histórias a gente vê, tipo, que ele mesmo, em determinado momento, vê que ele é um completo babaca e se junta ao Xavier, né? Mas isso aí, a história... Ele percebe, né? Porra, estou sendo um babaca. Sim. Mas geralmente aí... os do Magneto ele se bota como vítima. ele se bota como vítima. Mas ele adota os mesmos princípios de Hitler. De raça ariana, de super-homem e etc. Um outro ponto que eu ia falar é que, tipo, o Capitão América é o líder dos Vingadores, semelhante ao Superman ser o líder da Liga da Justiça. Certo. E é interessante que os dois foram criados e foram colocados como aquele ideal do sonho americano e tal. Os dois evoluíram a partir disso. E o Superman, por mais que muita gente não goste dele, eu acho que diferente do Capitão, ele conseguiu ter uma evolução sem quebrar a essência de quem ele era, tá ligado? Por mais que tenha aquele ponto que você falou, tem os reboots a se levar em conta e tal. Mas tipo, vamos pegar, por exemplo, o reboot antes dos Novos 52, que foi aquele da Crise Infinita. Se você for ver a HQ Homem de Aço, nasce o Superman e ele continua se atendo exatamente aos valores iniciais, que é o garoto de Kansas, que é o cara bonzinho, que quer proteger todo mundo e tal. E por mais que ele evolua, e por mais que ele mude a visão dele muitas vezes, ele não tem uma quebra de paradigma que nem o Capitão tem. Ele não tem aqueles momentos em que ele tá agindo de forma que você diria que o Superman não agiria, tá ligado? Justamente porque em Superman, os escritores, os autores eles não têm medo de mostrar conflitos internos. Mas o John Byrne, ele praticamente recriou o Superman, cara. Tá. Quem recriou? John Byrne, que é o cara do Homem de Aço. Então, sim, mas assim, por mais que ele tenha recriado parte da história, a essência do personagem continua a mesma, tá ligado? Tudo que foi alterado em cima da história mostrar pra gente conflitos que o Super tá tendo consigo mesmo. Então, tipo, a DC e os autores nunca tiveram medo de falar: o Superman está em dúvidas aqui. O Superman tá num dilema. O Superman não sabe o que fazer. O Superman vai se exilar porque ele acha que fudeu tudo e ele foge. Agora, o Capitão América, em cima dessa de ele tá sempre certo, você nunca vê ele se questionando. Sim. E aí, quando ele toma uma decisão que você acha estranho, ninguém entende por quê. Só no filme que ele se questiona. Não, mas ele já tomou várias... Tipo, quando ele decide virar um nômade, por exemplo. Tá. Ele... Essa fase... Não, tem outra que ele se questiona também, que é aquela história do... alguma coisa fantasma da América, alguma coisa assim, tipo, ele descobre um complô mó fudido que levava ao Capitólio e alguém dentro do Congresso. E isso faz ele resolver desistir de ser o Capitão América. Esse é do Nômade. É esse do Nômade? Cara, eu já tô sem saber, na moral. Acho que no quadrinho, acho que o Nixon até se suicida, o presidente americano na época. Tá brincando, é sério? Acho que nos quadrinhos ele se suicida. Eu não tenho certeza absoluta disso. Você tá viajando. De tanta treta que é o bagulho. Caraca! Outros momentos em que você vê o Capitão se questionando é... todas as vezes que ele encontra o Cable, né? Porque o Cable sempre enfia o dedo na cara dele e fala: isso aí que você tá fazendo vai dar merda.
E aí você fala, tipo, ele sempre fica bravo, fica, só que você é do futuro, você sabe tudo, mas quando o Cable vai embora, ele sempre fala, caralho, velho, vai dar merda. É o cara que não quer dar a mão a torcer, né? Não quer dar a mão a torcer. Acho que isso acontece em Guerra Civil. Que o Cable fala que ele vai morrer sozinho e tudo mais. E ele fala, eu vou morrer sozinho, mas vou morrer pelos meus ideais. Aí quando o Cable vai embora, tipo, mostra ele olhando pro chão e eles perguntando, pelo menos eu vou morrer do mesmo jeito que eu nasci. Algo do gênero. Nossa, cara. Eu tenho um mau pressentimento, né? Enfim. Beleza, então. E só pra concluir, eu gosto muito mais do Capitão América do cinema. Apesar de que o do Universo Ultimate é tão sacana, mas tão babaca, que eu comecei a curtir ele por conta disso. Mas um comediante. Tipo isso. Tipo Ou um isso. justiceiro, por exemplo. E se você... Justiceiro menos babaca, cara? Entre aspas. Bom, mas pra eu concluir, só que essa discussão vai se estender. Bom, e se vocês quiserem ler se vocês que estão ouvindo quiserem ler alguma coisa interessante do Capitão, eu sugiro essa fase do Ed Brubaker, que começa com o Soldado Invernal, depois passa pra Ameaça Vermelha, e aí então, se eu não me engano, vai pra Morte do Capitão América. Esses encadernados estão sendo relançados agora. É isso aí. Valeu a audiência. Obrigadão aí, gente, e até o próximo tópico.